dia, crianças! Hoje é domingo, dia da nossa escola dominical, e hoje vai ser radical, porque hoje o Fred está aqui com a gente e vai nos ajudar a contar a história de hoje, não é, Fred? É sim, tia Aline! Eu tô morrendo de saudade de você e das crianças! É muito bom estar aqui novamente! É bom, né? Estar novamente todos juntos, mesmo que seja cada um na sua casa, não é verdade? Mas, Fred, o que você está fazendo com uma vara de pescar na sua mão? Me explica isso direito. Tia Aline, ali na palavra de Deus, que nós temos que ser pescadores de homens. Então, eu resolvi pegar a minha vara de pescar e sair daí pescando homens. Fred, não faz isso. Realmente, está muito certo. Nós temos que ler a palavra de Deus, mas nós temos que também interpretar. Exatamente, interpretar a palavra de Deus. E quando a Bíblia fala que nós temos que ser pescadores de homens, não é com a varinha. Não! Não, claro que não. Isso aqui é um anzol. Você pode machucar as pessoas. Então é por isso que as pessoas saíam correndo quando eu chegava perto com a varinha. Lógico, todo mundo vai sair correndo de perto de você. Não, vamos ouvir a palavra de Deus hoje, a história de hoje, e aí você vai entender melhor o que é ser um pescador de homens, certo? Certo? Sim! E vocês também, crianças, vamos ouvir a história de hoje? Sim! A história de hoje, deixa eu tirar essa varinha aqui da sua mão, né? Porque senão você vai machucar uma pessoa. Bom, quietinho agora. A história de hoje encontra-se no livro de Lucas. Está lá no capítulo 5, a partir do versículo 1, né? E conta a história de uma pesca maravilhosa. Então, lá no lago de Genezaré, olha que nome difícil, né? Assim, olha só, lá estava Pedro, Tiago, vamos pôr o Tiago aqui, e João. E eles estavam lá no barquinho, lá no lago de Genezaré, e eles estavam pescando. E era de noite, e eles saíram para pescar lá no lago, lá longe, e jogavam a rede, e ela vinha vazia. Jogavam a rede, e ela vinha vazia. Jogavam a rede, ops, caiu um aqui. E ela vinha vazia. E eles aquela noite, durante toda aquela noite, eles não pegaram nenhum peixinho. E eles estavam tão cansados, o dia começou a amanhecer e eles não tinham pego nenhum peixinho. E ser pescador era a profissão deles, então eles precisavam pescar os peixes para poder então vender, para poder sobreviver. Por isso que eles vendiam. Então, jogavam as redes, não tinha peixe. Jogavam as redes, não tinha peixe. E foi assim a noite toda. Amanheceu o dia e eles então resolveram voltar para a praia. Vem cá, Fred, pertinho da tia, aqui. E lá na praia estava acontecendo algo maravilhoso. Sabe quem estava lá? Era Jesus. E Jesus ensinava uma multidão naquele lugar. Muitas pessoas vinham para ouvir a palavra e muitas pessoas vinham para ser curadas também. E elas estavam ali na beira da praia e apertavam cada vez mais Jesus, queriam ouvir o que Jesus tinha para contar. E Pedro, Tiago e João voltaram para a beira da praia. Chegaram lá tristes, desanimados e começaram então a esvaziar o seu barco, lavar a rede, né? E Jesus ali conversando com a multidão, foi indo para trás, a multidão empurrava ele que tum, ele acabou entrando no barco.
Bom, deve ter sido uma alegria para os discípulos, né? Imagina, o mestre Jesus estava naquele barco deles, de Pedro, Tiago e João. E aí Jesus ali do barco continuava ensinando a multidão. E a multidão ali quietinha, ouvindo, prestando atenção, só que cada vez mais perto. Daqui a pouco iam entrar todos dentro do barco. Então Jesus pede que eles toquem o barco um pouquinho mais para frente, né? E aí ele continua ensinando e falando, e mesmo quando ele terminou, a multidão não se apartou dali, continuou ali todo mundo parado. Então Jesus falou para Pedro: joga o barco mais adiante, vamos lá mais pro meio, né, do lago de Genezaré. E eles foram então mais adiante. Quando estavam lá, bom, os discípulos que ainda não eram discípulos, que é Pedro, Tiago e João, pegaram, estavam cansados, mas Jesus falou assim para eles: joguem a rede mais uma vez. Aí Pedro falou: Senhor, nós pescamos a noite inteira, não conseguimos pescar nada, mas como é o Senhor que está mandando, nós vamos jogar. E aquela decisão foi muito importante para Pedro quando ele decidiu jogar a rede novamente no mar, né? Porque a partir daquele momento a vida dele iria mudar, ele confiou no Senhor Jesus. Então, Pedro lança novamente a rede no mar. Quando ele lança a rede, a pesca maravilhosa acontece. Um milagre acontece. Presta atenção, hein? Naquela rede encheram de peixinhos. Era muito peixe na rede. Ficou muito pesada. Olha lá, Fred, quanto peixinho que tinha. Nossa, tia Aline, quanto peixe! Exatamente, tinha muito peixe. E aí encheram. E aí eles não conseguiam nem puxar as redes. Queriam começar a se arrebentar. E eles ali começaram a puxar, a puxar. Sabe, Fred, foi necessário mais um barco para ajudar eles a carregarem aquele monte de peixe. 2 barcos, e aí eles tiveram que voltar para a praia. O barco parecia que ia virar. E Pedro então se ajoelha nos pés de Jesus e fala para Jesus: Mestre, o senhor não pode ficar aqui porque eu sou pecador. E aí entra o versículo que você falou. Jesus disse para Pedro: não tenha medo, porque a partir de agora você vai ser pescador de homens. Ah, então é com a rede, tia Aline, que eu tenho que pescar homens? Não, Fred, não é com a rede. Esse aqui, Jesus estava ensinando para eles que aquela pesca foi maravilhosa, não foi? Sim. E aí algo maravilhoso ia acontecer. Jesus estava chamando eles para ser seus discípulos. Então, eles largaram tudo ali. Imagina, uma pesca maravilhosa, 2 barcos carregados de peixes. Jesus vira para Pedro e fala: você a partir de agora vai ser pescador de homens. E Pedro desce dali e segue Jesus. Ele vai atrás de Jesus e deixa tudo para trás, aquele monte de peixe, e segue Jesus. Jesus estava falando para ele, que é aquele versículo que você leu, que nós vamos aprender daqui a pouquinho, que nós temos que pescar homens, ensinar a palavra de Deus para as outras pessoas. É através da palavra. Vamos pegar a palavra de Deus aqui, né? É através da palavra que nós vamos ensinar as pessoas. Nós vamos pescar pessoas para Jesus, ensinando a palavra de Deus, que é muito importante. Então, quando a gente lança a palavra, é como se a gente estivesse lançando a rede. Nós vamos lançar a palavra de Deus, nós vamos falar da palavra de Deus, e assim nós vamos contar
a história de Jesus, contar que ele é o único Salvador, que mesmo sendo pecador, assim como Pedro confessou ali para Jesus que ele era um pecador e não merecia estar perto de Jesus, nós também temos que contar isso para as pessoas, que mesmo nós sendo pecadores, Jesus nos chama e ele nos quer tornar pescadores, levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Entendeu agora? Ah, sim, tia Aline. Então, eu tenho que ser um pescador de homens falando da palavra de Deus. Exatamente. E quem convence é o Espírito Santo. A nossa parte é lançar a rede, lançar a palavra e deixar os resultados com Jesus. Se aquela pessoa ouvir a palavra, ela vai ser salva. Mas se ela não quiser, nós temos que continuar orando para que um dia a palavra de Deus entre no coração daquela pessoa também. Certo, amiguinhos? Então, eu, o Fred e vocês, crianças, nós temos que ser pescadores de homens. Exatamente, pescadores de homens. Falar da palavra de Deus. Não vamos guardar conosco. Vamos decorar o versículo de hoje? Você sabe, Fred, de cor? Sem olhar ali, hein? Não pode olhar. Dá pra ver? Disse Jesus, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Muito bem, não tenha medo, disse Jesus, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Isso está lá em Lucas 5:10, a parte B do versículo. Então, vamos decorar, crianças, e vamos ser pescadores de homens, lançando a palavra de Deus para as outras pessoas. Vamos orar? De olhinho fechado, hein? Senhor Jesus, obrigada por essa manhã tão gostosa, tão proveitosa, Pai, que é estar junto de Ti, ouvindo a Tua palavra. Mas mais que ouvinte, Senhor, que nós, mesmo sendo crianças, podemos ser pescadores de homens. Nos ajude, Senhor, a levar a Tua palavra para as outras pessoas, assim como fizeram os discípulos que confiaram, Senhor, na Tua palavra, que nós possamos também confiar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém! Que gostoso, tia Aline! É muito gostoso mesmo. Foi muito bom estar com vocês, crianças. Eu disse, a escola de hoje foi radical! Foi radical, foi sim, muito radical. Então tenham todos um bom domingo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!